Paz, missionária Larissa. Paz, Gabriel. Paz, missionária Cleide. Paz, Milena. Paz, Edson. Paz, Clenildo. Paz, Lucilene. Paz, Rosângela. Paz, Edilene. Paz, Luana. Paz, Cláudia. Amém, Cleide. Estamos aqui aguardando, meu irmão, mais alguns irmãos chegar, porque hoje, meu irmão, o testemunho vai impactar vocês de tal forma, igreja, que vocês vão ficar espantados. Mas não é com espanto, meu irmão, de medo, mas é de espanto, de alegria pela glória de Deus, tá bom? O Senhor Deus vai ser glorificado, igreja. Paz, Maria Helena. Paz, Luiz Fernando. Paz, Sara. Meus irmãos, fundo musical aí tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Paz, Miriam. Paz, Mônica. Aumentei mais um pouquinho, acho que tá bom agora, né? Paz, Miguel. Paz, Davi. Meus irmãos, eu não vou estar conversando à parte, tá? Muito, porque eu vou contar o testemunho. Então eu quero que vocês foquem no que eu vou falar hoje, que é de suma importância, tá bom? Bom, meus irmãos, primeiramente, paz, presbítero Eduardo, e paz do Senhor a todos, tá bom, meus irmãos? Novamente, igreja, agora eu quero que vocês foquem, porque é muito importante que vocês escutem o que eu vou falar com atenção, tá bom? Eu estava aguardando mais um pouco, por conta que o testemunho pela boca de duas pessoas é mais válido, tá bom? Mas sei que vai dar certo, porque a outra pessoa vai testemunhar, tá bom?
Vamos lá. Paz, Fernanda. Igreja, vocês sabem que há bastante tempo a, a Vilma, né, ela vem me pedindo oração por uma moça chamada Priscila. Você já deve ter percebido isso daí, né? Há bastante tempo. O que acontece? Essa moça, meus irmãos, ela esteve em coma, né? Tinha sido feito uma obra de... Um satanista, na verdade, fez uma obra contra ela, né? E ela estava entubada no hospital. E aí, igreja, eu fiz uma oração por ela aqui numa dessas orações. E aí, o que acontece? A obra maligna foi desfeita e a moça acordou do coma, né? Ela acordou do coma. E aí, meus irmãos, depois de um bom tempo, né, apareceu mais outra doença nela, igreja. E essa doença foi uma hemorragia no intestino, né? E essa hemorragia no intestino levou a moça a voltar de novo para o entubamento. Você entende? E aí, meus irmãos, desta vez, a Vilma, inclusive na live de ontem, ela entrou aqui, né, pedindo oração por ela, que ela estava, meus irmãos, entubada de novo. É, igreja? E aí, o que aconteceu? Quando foi hoje pela manhã, meus irmãos, a, a Vilma me pediu oração. E aí, porque essa moça Priscila, né, ela é sobrinha ali do esposo da Vilma. E aí ela me pediu oração, ela me mandou mensagem ó, no logo cedo, né? E me mandou, igreja, mensagem, meus irmãos, chorosa, né? E que chorosa por conta da situação grave que a moça se encontra, né? Que é entubada. E aí, igreja, o que aconteceu? No áudio que ela me mandou, ela, igreja, no áudio que ela mandou para mim, ela me pediu, meu irmão, para orar pela moça, né? E ela falou o seguinte: pastor, ora por ela, pelo menos para que ela não vá para o inferno. E aí, meus irmãos, eu disse, né, para ela que quem poderia fazer alguma coisa por ela era Deus, igreja. Só que eu vi a situação dela, como ela estava, né, triste, igreja, porque não é fácil. E aí o que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que aí eu fui falar com Deus sobre aquela moça. E aí, meus irmãos, eu fui conversar com Deus, né? E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor não me nega nada. E eu também sei que o Senhor, escuta, igreja, sei que o Senhor não me nega nada. E eu também sei, Senhor, que tu sabes que essa moça, ela não te servia,
e ela não te conhecia. E aí eu falei, mas Senhor, eu estou te pedindo, eu peço, Senhor, que o Senhor, Pai, escuta, igreja, que o Senhor, Pai, não deixe ela ir para o inferno, Senhor. Não permita que ela vá para o inferno. Eu quero te pedir que o Senhor leve em conta todo o sofrimento que ela já sofreu sobre a terra, o sofrimento que ela está sofrendo no leito de um hospital e o sofrimento que ela está sofrendo com os demônios atacando ela e os trabalhos sendo feito contra a vida dela. E aí na conversa ainda com Deus, eu falei, Senhor, conforme a quantidade, Senhor, de pecados que ela cometeu na vida dela e por ela não ter te conhecido, Senhor, eu peço que o Senhor leve em conta o sofrimento, Pai, que esse sofrimento que ela vem sofrendo já seja a tua justiça contra os pecados dela e por ela não ter te conhecido, Senhor. Mas não permita que a alma dela vá para o inferno. E aí eu orei falando assim, Deus, eu sei que o Senhor não me nega nada. Na hora que eu orei, igreja, Deus respondeu, meu irmão. Eu senti a glória de Deus descer sobre mim, igreja. E aí eu falei, Senhor, vá buscar a alma dela, Senhor. E aí, meus irmãos, na mesma hora, igreja, em que eu orei, igreja, Deus enviou um anjo, meus irmãos. Na verdade, um arcanjo. Lá na onde a moça estava entubada, igreja, no hospital. Meus irmãos, esse anjo, igreja, ele possuía uma balança na mão, igreja. Ele se chama o anjo da justiça de Deus, o arcanjo, na verdade. Ele tem uma balança na mão, igreja. E ele desceu, no momento que eu pedi a Deus, no hospital onde ela estava. E à volta da cama dela, meus irmãos, havia muitos demônios, mas muitos demônios de ponta, de chifre. Eles estavam rodeando o corpo dela, esperando a alma dela sair. Assim como o urubu cerca a carniça, meus irmãos. Eles queriam. E aí, meus irmãos, aqueles demônios estavam lá, né? À volta da cama dela e ela entubada, igreja. E aí, quando eu orei a Deus, meus irmãos, igreja, o anjo desceu lá. E aquele anjo, meus irmãos, afastou todos aqueles demônios que estavam à volta dela. E enquanto o anjo ficou lá com ela, meus irmãos, com a alma dela, porque o corpo já estava morrendo, porque está entubado, aí eu continuei falando com Deus em casa, igreja. E aí eu falei para Deus, Senhor, ela vai morrer, não vai? Ele disse, vai. E aí eu falei para a Vilma, ela vai confirmar para vocês depois. E aí eu falei para a Vilma, avisa para os familiares dela ir para o hospital para se despedir do corpo dela, que ainda respira, porque vai ser a última vez que eles vão ver. E aí, meus irmãos, ela falou, eles já foram, pastor. E aí eu falei para ela, Vilma, ela vai morrer. E aí, meus irmãos, escuta, isso foi, eu falei com ela, eram umas 10 e pouca do dia. Hoje, isso foi hoje, tá? E aí eu continuei ainda falando com Deus, né? E aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor leve ela para o paraíso. E aí Deus disse que Ele iria me atender, igreja, que Ele iria salvar ela. Mas, para ela, meus irmãos, não se tornar muito fácil a salvação dela,
ele iria dar um castigo a ela e depois desse castigo ele levaria ela para o paraíso. Igreja, na mesma hora, aquele anjo desceu, meu irmão, ele colocou uma roupa branca nela. Você entende? Uma roupa branca na alma dela. E ela estava tão feliz, igreja. Mas tão feliz, tão sorridente, meus irmãos. E aí, agora vem a outra parte mais impactante. E aí, quando deu mais ou menos 12 horas do dia, eu mandei mensagem para a Vilma. Eu mandei mensagem para ela, ela demorou um pouco a responder, eu liguei para ela. E aí ela atendeu. Eu falei, Vilma, deixa eu te falar uma coisa. E aí ela falou, o que, pastor? E aí eu falei, Vilma, a moça vai partir e a alma dela já está fora do corpo, porque está com o anjo lá. Vilma, se você quiser, eu falei para ela, se você quiser, antes que o anjo leve ela e a alma desligue por completo do corpo e ela morra, eu posso pedir para o anjo levar a alma dela até a sua casa para você ver ela uma última vez e falar com ela. E ela falou, eu quero, pastor. E aí eu dei ordem, meus irmãos, para o arcanjo da balança, ele pegou a alma dela e ele levou até a casa da Vilma. E aí, meus irmãos, ela estava em pé, de frente a Vilma. E aí eu falei, Vilma, pergunta para ela. Eu orei ali para Deus abrir a visão dela, né, da Vilma. Deus abriu. E ali eu orei, igreja. Deus abriu. E aí eu disse, Vilma, pergunta para ela para onde ela iria. E aí, igreja, ela respondeu para ela, pro inferno. Eu iria descer, ela falou. Aí eu falei, agora pergunta para ela, Vilma, para onde ela vai. Aí ela falou, eu vou pro paraíso. E aí eu falei, pergunta para ela, Vilma, o porquê que ela vai pro paraíso. E aí ela sorridente, meus irmãos, com aquela roupa branca que o anjo tinha botado nela, ela falou, porque o pastor André intercedeu pela minha alma. E aí a Vilma começou a chorar, a igreja. Vendo ela e chorando, meus irmãos. Oh, meus irmãos. E aí eu falei, Vilma, pergunta para ela como foi e o que foi que aconteceu quando eu comecei a orar por ela. E aí ela falou, eu escutei, ó, para vocês terem uma ideia como o mundo espiritual é. Os espíritos que estão no mundo espiritual, meus irmãos, por exemplo, essas palavras aqui que eu estou falando com vocês, eles conseguem ouvir todas elas. Vocês entendem? Ela ouviu a minha voz. Quando eu estava orando, né, Vilma perguntou para ela, o que foi que aconteceu quando o pastor estava orando por você? Ela falou, quando o pastor estava orando por mim, eu senti uma alegria muito grande. A alma, tá? Ela em alma falando isso. Eu senti uma alegria muito grande. Eu senti uma alegria muito grande. E do nada, ela disse, e do nada, um ser cheio de luz apareceu na minha frente. E aí a Vilma perguntou para ela, e quem era este ser? Ela disse, era o pastor André. Eu estive orando por ela, meus irmãos, no corpo e fui visitar ela em espírito. E aí, igreja, foi nessa hora que Deus concretizou a salvação dela, igreja. E aí eu falei, Vilma, você tem mais alguma coisa para você falar para ela, porque chegou a hora dela partir. E aí, igreja, quando eu falei isso, aí Vilma conversou com ela, chorou, igreja.
Eu falei, Vilma, agora ela vai voltar. Ela vai pela uma última vez. O anjo vai levar ela para o hospital para onde o corpo dela está. E ela vai ficar lá alguns minutos enquanto o pai e a mãe se despedem do corpo dela. Depois disso, o anjo vai levar ela e não vai voltar mais. E aí Vilma, meu irmão, deu umas palavras com ela. E aí eu ordenei que o anjo levasse. O anjo levou ela, igreja. E ela ficou lá um tempo, enquanto o pai e a mãe chegavam lá, porque eles tinham ido para lá, pegado o trânsito e tudo mais. E aí, meus irmãos, quando os pais dela chegaram, que ficaram lá na beira do corpo dela, né, ali entubada, conversando, se despedindo, chorando. Aí quando foi agora se cumpriu o que eu disse, 7 7h24 da noite, ela faleceu, meus irmãos. Morreu. E aí agora a família estão lá fazendo os preparativos para poder enterrar ela. Mas ela foi para o paraíso, igreja. E aí eu disse para Vilma, Vilma, daqui a pouco tempo ela estará no paraíso. Olha, meus irmãos, deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela, só para ela entrar aí, para ela confirmar, para vocês verem que é verdade. Espera aí, só um momento, vai ficar mudo aí e pode até travar, mas não sai, tá? Que eu já entro. Igreja, voltei, meus irmãos. Eu falei com ela aqui, ela vai entrar aqui, tá? E aí ela vai testemunhar para vocês, porque ela foi testemunha ocular. Ela viu essas coisas, tá, igreja? Vocês entendem? Meus irmãos, Deus. Meus irmãos, sabe onde a Priscila está agora? Eu vou falar para vocês onde a Priscila está agora. A Priscila agora está sendo lavada com água viva, meus irmãos. Água viva. Vocês sabem o que é isso, igreja? Ela foi salva, meus irmãos. E detalhe, tá? Ela não conhecia a Deus, igreja. Não conhecia a Deus e não obedecia, meus irmãos. É por isso que o juízo de Deus foi tão forte sobre ela, ela ficou muito tempo entubada, sofrendo. Mas eu pedi a Deus clemência. Ele atendeu, meu irmão. E ele salvou a alma dela. Tá bom? Eu estou contando esse testemunho para, meu irmão, impactar o coração de vocês e vocês saberem, meu irmão, do que Deus, igreja, é capaz. E para também vocês saberem, meus irmãos, para também vocês saberem que nós, igreja, não brincamos, meus irmãos. Se eu digo a você que eu oro, eu falo com Deus e sei, meus irmãos, do que Ele pode fazer, é porque eu sei, igreja. Se eu digo para vocês que vocês, igreja, vão subir, é porque eu sei que vai. Isso não foi homem da terra quem me deu. Isso não foi prata e nem ouro, meu irmão. O nome do Deus Supremo é Jeová, foi Ele, igreja. Vocês estão entendendo? É Ele, igreja. O homem do poder, da força, da honra e da glória. Agora a família está velando, vai
fazer os procedimentos para velar o corpo dela, né? Mas eles estão tristes por um lado, por perder ali a presença da pessoa, mas felizes por outro, porque a menina foi salva, igreja. Vocês estão entendendo? Salva. E não só foi, igreja, não só foi a Vilma que eu orei para Deus ver, eu orei para minha mãe também ver, tá bom? Orei para minha mãe ver. E ela viu, igreja, com os próprios olhos. Vocês estão entendendo? Sim, os pais creem, receberam a mensagem, Ivane. Mas independente se eles acreditassem ou não, aconteceu. E eu fiz isso com Deus por causa, meu irmão, da alma dela, meu irmão, e também do pedido da Vilma, meu irmão. Ele estava muito triste, muito angustiado, igreja. Aí, para vocês terem uma ideia, meu irmão, aí quando foi agora à noite, a Vilma vai entrar aí, ela vai testemunhar. Quando foi agora à noite, ó, a Vilma mandou mensagem para mim, ela falou: Pastor, o meu irmão ficou tão impactado com a autoridade que o Senhor tem com Deus, que ele quer mudar de vida e ele vai mandar mensagem para o Senhor. Ele mandou mensagem para mim, igreja. Verdadeiramente, meus irmãos. E é um homem, meus irmãos, uma pessoa boa, mas que está, entendeu, nas bebidas, no mundo, entendeu? Não conhece a Deus, mas ele resolveu se entregar a Deus diante de tudo que ele testemunhou e que a própria irmã dele falou para ele, igreja. Que ela viu com os olhos. Vocês entendem? É, meus irmãos. Igreja de Jesus. Meus irmãos, como eu disse para vocês, é coisa, meus irmãos, de vocês ficarem assombrados, igreja. Assombrados, meus irmãos. É a obra que Jeová está operando. Bem, Félix. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Falou e disse, Eduardo Viajante, coisas nunca vistas pelos seres humanos. Meus irmãos, glorifiquem a Deus, meus irmãos, porque Deus é poderoso, igreja. Amém, Mônica?
Como eu disse, vou dizer novamente, Ivane. Crendo eles não, se interessando ou não, é o que é e não vai mudar. Mas aqueles que acreditar, Ivane, vai participar dessas glórias. Glórias tão grandes que o ser humano nunca pensou. Ah, meus irmãos, se eu pudesse falar tudo para vocês. Se eu falo essas coisas, parece ser impactante. Se eu falasse as demais, meus irmãos, muitos daqui fariam igual as pessoas que estavam com Jesus, abandonaria ele. Só alguns ficaria. Igreja de Jesus, hoje, meus irmãos, o dia que se chama hoje, dia 27 de maio, quarta-feira, a Priscila entrou no paraíso, meus irmãos. No paraíso. Não, não foi para o fogo aonde os demônios estavam esperando. Eles agora arranjam o dente com raiva, meus irmãos, de mim. Porque mais uma vez eu roubei da mão deles a alma daquela pessoa. Olha a visão que o Luiz está tendo aí, ó. Isso é uma visão, tá? Olha lá, ó. Pastor, a casa do Senhor está fumegando com muitos raios. Vocês estão vendo isso aí? E outra, deixa eu explicar. Não foi eu quem pedi, não, tá bom? Não é coisa minha, foi Pai, Deus quem quis. Sozinho usou o servo dele aí e mostrou, ó. Portanto, meus irmãos, Igreja de Jesus, agradeçam a Deus, meus irmãos. Agradeçam a Deus, louvem a Ele pela sua misericórdia, igreja. Porque aonde vocês estão, meus irmãos, se vocês permanecerem, é daqui para a glória, igreja.
Deus seja louvado, igreja. Deus seja louvado, Senhor. Como eu disse, eu vou dizer de novo, meus irmãos. Deus vai fazer cada coisa aqui que vocês vão ficar chocados. Você sabe o que é, meus irmãos? Um espanto que você fica dias, semanas assombrado, meus irmãos. Mas não é uma assombração do mal, não, tá? É assombrado no sentido de espantado com o que Deus vai fazer aqui, meus irmãos. Esse testemunho que vocês ouviram hoje, meus irmãos, que impactou vocês, igreja, é muito forte. Olha a Vilma aí, ó. Paz, Vilma, acabou de entrar. Ela vai testificar se o que eu falei é verdade ou não, igreja. Aí, porque foi com a sobrinha do esposo dela, igreja. Olha aí, ó. Sim, pastor André, esse testemunho foi muito forte. Vocês estão vendo aí? Ei, Vilma, conta pra eles. Você viu ou não a Priscila e o anjo antes dela partir? Fala pra eles. Não só viu, né? Ela não só viu, como ela conversou com ela, igreja. E com o anjo também. Porque Deus me deu essa autorização e eu permiti tudo isso. Deus, Jeová. Aí, ó. Sim, o nosso pastor pediu para o arcanjo da justiça junto com a alma da Priscila ir no quarto onde eu estava. Olha lá, igreja. Vocês estão vendo, meus irmãos? Aí, ó. E conversei com a alma dela. Vocês estão vendo aí? Igreja.
como eu disse, meu irmão, algumas vezes aqui na live, será preciso quantas vezes Deus, meu irmão, testemunhar sobre nós, meu irmão, falar sobre nós, dizer sobre nós, para que creiam, para que acreditem. Quantas vezes, meu irmão? Uma vida terrena, uma eternidade? Quantas? Olha lá, ó. Ele me disse que sabia. Ela me disse, é ela, tá? Foi porque ela escreveu errado aí. Ela me disse que sabia que ia para o inferno. E quando o nosso pastor André intercedeu por ela, ela viu o pastor André em forma de luz. Olha lá, igreja. Vocês estão vendo aí? Ela ficou muito feliz por ter uma chance. Olha lá, igreja. Eu contei o testemunho aqui para vocês em detalhes, irmão. Porém, a Vilma está testemunhando. Cadê? Glória a Deus por ela se arrepender a tempo. Não, ela não se arrependeu, Ivane, a tempo. Isso aconteceu com ela já morta, Ivane. Você está entendendo? Foi a pura graça de Deus e misericórdia que atendeu o meu pedido, meu irmão, e salvou ela. Como é que ela ia se arrepender? Ela estava entubada, já estava morta praticamente, fora de si. Não via, não falava, não abria os olhos. É por isso que é mais glorioso ainda que Deus fez. Ah, no quarto do hospital tinha uma roda de demônios cercando a cama dela, lá, ó. Pois é, Félix. Olha lá, a Vilma dizendo, ó, é verdade, já estava entubada. Vocês estão vendo aí? Claro, Vilma. Ô, Vilma não, Ivane. Esse testemunho é para edificar vocês milhões de vezes, igreja. Irmão, vocês tinham que ver o rosto de alegria que ela estava, a Vilma falando, ó. Meus irmãos, vocês não sabem de nada, igreja. Essa família da terra que tenho, falo da família da terra, vocês sabem, cada um de vocês tem família aí. Essa família da terra que eu tenho, eles já não foram para o inferno e não morreram, meu irmão, por causa que eu peço a Deus, igreja. Vocês entendem? Olha lá, Vilma. E ela me disse que logo ia subir para o céu. Olha lá, igreja. Olha que coisa linda. Isso, porque o ladrão na cruz teve a oportunidade de falar, Rosângela, mas ela não.
Ah lá, Vilma viu o arcanjo, ó. O arcanjo da justiça é muito sério. Estava do lado dela. Pastor, mas como isso é possível? Ô, Gustavo. Que mente pequena, Gustavo. Desperta, Gustavo. Ele te trouxe até aqui, Mônica, a fim de que você ouça as palavras da justiça, creia e um dia esteja neste paraíso, Mônica. Olha lá, ela viu a balança na mão do anjo, já viu ela falando aí, ó. E com uma balança. De tudo que vocês têm ouvido, meus irmãos, não, isso não é justiça por ela não poder falar, Ivane. Aquela justiça do anjo, ele veio porque eu pedi a Deus. Vocês têm uma ideia? Aquela justiça ali era para julgar ela, pesar ela, e ela iria ser condenada, meus irmãos. É por isso que ele tem uma balança, tá? Ele iria pesar as obras dela e ela iria descer para o inferno. Vocês entendem? Só que no momento que eu pedi a Deus, a sentença foi mudada, o rumo da sentença foi mudada. Em vez de condenação, houve absolvição. Olha aí, ó. Irmãos, o nosso pastor André me disse para avisar ele, se despedindo da família, que ela ia morrer. E realmente ela morreu. Olha lá, igreja. Não, Gustavo. Seja feito o que você está pedindo, Eliezer. Agora mesmo você está sendo purificado. Suas vestes estão ficando branquinhas, Eliezer. Essa experiência vai ficar marcada em você, Vilma, para sempre. Você nunca vai conseguir esquecer o que viu e presenciou. É, Mônica. Deus é bendito, meus irmãos. E o seu nome, meus irmãos, é glorioso. Deus faz um mistério que poucos entendem. Aquilo que é humilde e que é desprezível pelas pessoas e é desconhecido por todos, é aquilo que pertence a Deus, igreja.
Irmãos nossos, o pastor pediu para o arcanjo da justiça voltar com ela para o hospital, que ela ia se despedir da família. Verdade? Olha lá, Vilma viu, igreja, olha lá. Ó. Ela olhou para cada familiar. Vocês estão vendo, igreja? Enquanto a família estava chorando, ela estava feliz, igreja. Porque não sente mais essa tristeza. Vocês entendem? Ela estava com vestes alvas, feliz e sorridente. Os demônios estavam bravos, Vilma? Meus irmãos, e se eu contar para vocês uma coisa? Que vai deixar vocês mais impactados ainda. Vou falar. Meus irmãos, se eu não pedisse a Deus por ela, ela iria para o inferno, igreja. Por quê, pastor? Porque ela não havia estado pronta para passar pelos padrões de Deus. Vocês estão entendendo? Ela não conhecia a Deus, não tinha servido a Ele. Vocês estão entendendo o que é isso? Enquanto viveu, quebrou a lei de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Ela iria para o inferno, igreja. Já estava certo. Até ela mesma falou para Vilma. Agora, para que não fique nas minhas palavras, eu vou orar agora a Deus e vou pedir para Ele confirmar vocês, para vocês verem que é verdade e que não é falácia minha nem inventação, tá bom? Fecha os olhos, igreja, que eu vou orar. Fecha os olhos todos. Não comenta, fecha os olhos. Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaac e de Israel. Deus e único Deus dos meus antepassados, Senhor. Tu és a verdade plena, Senhor. A justiça, Senhor, como espada. E a salvação como espinho, Senhor. Revela para esse povo, Senhor, aquilo que eu falo. Porque quem dá testemunho, Senhor, de mim, Senhor, é o dono de mim mesmo, que és tu, Senhor. Eu não preciso de testemunho de homem, Senhor, e nem de mulher, Pai. Mas o Senhor fala porque o Senhor quer, meu Deus, que eles creiam. Mas embora creiam, embora não creia, Senhor, eu te agradeço da mesma forma. Só peço, Senhor, que o Senhor revele a eles agora sobre o estado daquela moça. Revele para eles que ela já estava em condenação e ela iria para o inferno, Senhor. Não ia haver salvação para ela. Mas o Senhor decidiu atender o meu pedido porque o Senhor foi bom para comigo. Então revela esse povo. Mostre a eles. Dê visões a eles. Fale com eles para eles ouvir. Testifique mais uma vez por misericórdia sua, Pai. É o que eu te peço, eu já te agradeço, meu Pai. Graças eu te dou, Deus meu.
Muito obrigado. Amém. Amém, igreja. Agora escreve o que você viu, o que Deus falou com você. Escreve tudo. É isso mesmo, Davi. Falou e disse: tudo é no tempo de Deus. Aí, ó. Pastor André, eu escutei uma voz dizendo: ela está comigo. Olha lá, igreja. Ó, eu vi ela em lugar aberto e muito bonito. Olha lá, igreja. Vocês estão vendo? Amém, Luana. Ah, ela está muito feliz. E aí, meus irmãos? Vocês creem agora, meus irmãos? Olha lá, ó, Deus falando com a Lucilene, ó. Já estava condenada, mas eu atendi o pedido do meu filho e salvei. Olha lá, igreja. Olha lá, igreja. Pastor, eu vi Deus selando com seu anel que o que o Senhor está falando. Olha isso, igreja. Olha isso, meus irmãos. Vocês estão vendo isso daí? Ei, igreja. Glória a Deus, Milena. Pastor, eu vi um cabelo grande e ela estava no jardim. Se não fosse, ela ia descer para o inferno. Olha lá, igreja. Vocês estão vendo? Deus revelando as pessoas lá, ó. Lembra das chaves que eu já falei, meus irmãos, a vocês? É aí que entra elas, igreja. Quem dá é Deus, Gustavo. Se você não viu ainda nada, é porque ainda não chegou o seu tempo, tá bom? Meu Deus, aumenta a fé do Davi, meu Deus. Aumente, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu também vejo ela no jardim tendo vestes
purificadas, brancas. Olha isso, igreja. Receba paz agora, Ana Paula. Contar até 3, você vai sentir uma paz no seu corpo. 1, 2, 3. Agora, paz, entra no corpo da Ana Paula. E muita alegria, muita alegria. Agora. E o peso sai dela. Agora, respire fundo, Ana Paula, e me diga como está se sentindo agora. Pastor André, antes de você orar, vi uma mão descendo e um coração e uma chave na palma da sua mão. Olha, igreja, Deus testificando, igreja. Olha lá, igreja, a mulher recebeu a paz, igreja. Está sentindo leve, igreja. Olha lá, igreja. Meu Deus. Vamos encerrar a live, igreja. Quem quer encerrar? Vocês não querem encerrar, não, meus irmãos? Meu Deus, eu oro pelo Gabriel, Pai, pelo trabalho dele. Coloque para as peças no lugar, não deixe ninguém conseguir caluniar ele, Pai, nem fazer o mal a ele. A partir de hoje, tudo dê errado, Pai, para essas pessoas que tentam lhe fazer o mal. Em nome de Jesus. Fica tranquilo, Gabriel, descansa. Pastor, estou ouvindo dizer que o Senhor tem autoridade e poder para usar quantas vezes quiser. Olha, igreja. Olha, Deus está testificando isso daí, ó, por causa de vocês, para vocês crerem, meus irmãos. Tá bom?
Olha lá, ó, ele falando, ó, tô ouvindo, ó. Deus falando para ele lá, ó, o Luiz. Vocês estão vendo aí? Glória a Deus, Sara. Amém, Edilene. Meu Deus, alivia os pés da Edilene, Pai. Toda queimação debaixo dos pés dela, meu Deus, desapareça agora. Eu toco debaixo das duas solas dos pés dela agora. E ordeno, queimação, some. Seja aliviado. Os dois pés dela agora debaixo. Em nome de Jesus, receba saúde e alívio. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Deus falou que o Senhor, pastor, é o filho amado dele. Amém, Jeová. Muito obrigado. Verdade, Eliezer. Deus está trabalhando nisso, Mônica. Olha, aqui em casa, olha isso, igreja. Aqui em casa, Jesus me falou que tudo que o pastor André fala, ele aprova. Olha que coisa boa, meus irmãos. Que Jesus maravilhoso, hein? Pois é, Laércio. Nem liga. Contra fatos não há argumento. Pois é, Mônica. Pastor André, o Espírito Santo disse, operando eu, quem impedirá? Ainda se muitos não acreditarem, Jeová fará proeza por intermédio do seu ungido. Olha isso, igreja. Deus testemunhando, ó. Era o que eu acabei de falar, Deus falou também, ó. Que foi o seguinte, independente se crê ou não, vai acontecer. Olha lá ele falando, ó. Vocês estão vendo aí? Olha, meus irmãos, igreja, a, a, a Edilene estava com queimação debaixo dos pés. Eu fiz uma oração tocando nos pés dela, ela dizendo lá, ó, está dando uma ventilação nos meus pés. Tá indo embora a temperatura quente, Edilene? Glória a Deus, Eliezer. Eu mandei uma mensagem, Vilma, para você. O anjo foi lá e tocou nos tornozelos do seu irmão. Pergunta para ele se a dor sumiu do tornozelo. Então, a Bíblia não está se cumprindo. Chegou a hora de você confessar esses pecados para ele. Você quer agora que eu faça uma oração de reconciliação e você aí vai nessa oração confessar, você sozinho aí. Precisa escrever aqui não, tá? Você vai confessar os seus pecados a Deus para ele te receber? Se você quiser, diga aí. Olha lá, meus irmãos, a irmã está sendo curada da queimação debaixo dos pés. Olha lá, está indo embora. Vocês estão vendo aí?
Claro, Vilma. Em favor de que, Ledinete? Glorifica a Deus, meus irmãos. Tem que ter mais glória, meus irmãos. Vamos lá, igreja. Olha ela falando aí, ó. Está aumentando mais a ventilação, ó. Os pés da mulher estão sendo curada da queimação que ela tem debaixo dos pés, igreja. Glória a Deus. Abre essa boca, igreja. Pastor, depois de dizimar e ofertar no ministério, Deus tem abençoado. Um dia veio no envelope exatamente a quantia para pagar um documento de casa. Olha lá, igreja. Olha isso. Olha quantos testemunhos, meus irmãos. Qual era a cor do homem, Gabriel? Era Paulo, Gabriel. Paulo. Glória a Deus, irmão. Deus é bendito para sempre. Irmão, a Bíblia está se cumprindo. Quer não se reconciliar com Deus? Aproveite, irmão. Hoje você tem essa oportunidade. O amanhã pertence a Deus. Você não sabe se amanhã você estará aqui. Deus, acrescente força a Mônica agora para ela ler mais a Bíblia. Dê a ela em nome de Jesus. Glória a Deus, Vilma. Que benção, mano. Meus irmãos, vou encerrar a live agora, tá bom? Vocês terminando aqui, todo mundo vai dobrar o joelho e vai agradecer a Deus, tá bom? Por tudo que ele tem feito. Tá bom, igreja? Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus, dobre o joelho e vá agradecer a Ele, tá bom? Pai do Senhor Jesus a todos.